Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco durante esse breve intervalo. Começamos agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela quarta vez, dedicado ao tema da providência divina. Creio na providência divina. O programa de hoje é somente sobre a primeira grande conclusão, a primeira grande lição que nós devemos tirar da fé na providência. Somos argila nas mãos do oleiro. Somos barro nas mãos do oleiro. O Deus providente, na sua infinita grandeza, é aquele que nos molda. É aquele que faz de nós o que ele bem entender. Um convite a que ninguém se arvore ao orgulho, à prepotência, à arrogância, pois não somos praticamente nada diante de Deus. Nesse sentido, tamanho é o abismo que existe entre a glória e a majestade do Deus transcendente, incomensurável, que é providente, e a nossa condição de argila, de barro. Mas isso também nos ajuda na convicção dos nossos pecados, na luta contra as nossas tendências desregradas, que nós olhemos para os nossos pecados como o resultado exatamente dessa fragilidade que, sem a graça de Deus, se torna absolutamente impossível de fazer algo de bom, algo de meritório. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E é exatamente quando nós pecamos, é exatamente quando nós sucumbimos diante da iniquidade do demônio, quando nós consentimos na prática daquilo que ofende a Deus, é que nós constatamos ou recordamos com mais agudeza como eu sou barro, como eu sou miséria, como eu sou lama. Disso trata o Salmo 102, versículo 14. Porque Ele sabe de que é que somos feitos e não se esquece de que somos pó. Aliás, há uma música católica romana que, de forma muito acertada, diz: eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas. Eu não sou nada, toma minhas mãos, meus pés, meus braços, sou teu. Somos feitos de quê? Somos pó. Ele sabe do tamanho e da imensidão da nossa fraqueza. Deus conhece a nossa contingência, a nossa impotência, a nossa desgraça. Aliás, há um versículo do Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia, que diz no capítulo 3, versículo 17, tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito. E continua o texto, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. São 5 adjetivos bastante fortes, mas incrivelmente reais, profundamente acertados. Na linha desse versículo que nós acabamos de citar, ele sabe de que nós somos feitos e não se esquece de que somos pó. Imaginem então o olhar de indigência que nós devemos lançar sobre nós. É essa a nossa condição. Essa é a nossa situação diante do Deus providente. Por outro lado, Deus nos olha exatamente com esse olhar de ternura e de compaixão. Aliás, na simplicidade da abscôndita e incomensurável realidade do mistério amoroso de Deus, com que misericórdia, com que compaixão, com que ternura Deus lança o seu olhar sobre essa pobre miséria que somos nós.
essa desgraça que somos nós. E eu não estou de forma alguma exagerando, eu estou utilizando termos bíblicos. O profeta Jeremias, numa certa situação, diz a respeito de Israel, é o próprio Deus quem chama de Israel de vermezinho, verme, e no diminutivo. Agora, vamos para o livro de Jó, que traz uma afirmação que, na verdade, é uma advertência aos orgulhosos, aos arrogantes, aos pedantes. E nessa mesma linha, quando a gente escutar o livro de Jó, a gente já vai se lembrar de uma das afirmações da Virgem Maria no Magnificat. Lembram quando Nossa Senhora disse na visita que ela fez a Santa Isabel nas montanhas de Ain Karim, depois os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Ou seja, o Deus que é capaz de reverter o quadro do altivo, ele passa a humilhá-lo, a colocá-lo na sua verdadeira condição. Pois ninguém é nada diante de Deus com o seu orgulho, muito menos diante dos homens, evidentemente. E sabe elevar os humildes. Vamos então ao livro de Jó, e o contexto do livro de Jó é muito significativo. Leiamos o texto e depois façamos algum comentário. Pois Deus abaixa o altivo e o orgulhoso, mas socorre aquele que abaixa os olhos. Ele tira de tempo, por assim dizer, o altivo, ou seja, o orgulhoso, o pedante, o orgulhoso, o presunçoso, o dono de si, o que pensa ser mais do que os outros, o que se acha, por vezes até, quase Deus, ou quem sabe Deus, ou dependendo da impiedade do seu coração, até mais do que Deus, ele depõe, ele destrona, ele humilha, ele coloca no seu devido lugar, mas exalta aquele que abaixa os olhos. O que significa abaixa os olhos? Aquele que se humilha. Aquele que reconhece a grandeza daquele diante de quem ele está presente. Como eu disse no livro de Jó, 3 amigos de Jó vão visitá-lo e com um discurso arrogante, os 3 tentam convencer Jó de que ele é culpado diante de Deus. E nem a esposa de Jó escapa desse propósito. A esposa de Jó tenta convencê-lo de que ele é culpado e que ele deve amaldiçoar a Deus e morrer. Pode uma coisa dessa? Jó, além de ter de enfrentar toda a contingência, o sofrimento, as agruras de ter perdido seus filhos, seus bens, de ter perdido seus escravos, de ter sido acometido por lepra, ainda tem que enfrentar 4 pessoas arrogantes. A frase, portanto, foi muito bem colocada. Quem, diante da providência divina, se arvora numa posição de presunção, Deus o tira de tempo. Passa-lhe uma rasteira, por assim dizer. A consciência da fé na providência. A fé na divina providência nos chama a nos inserirmos nessa dinâmica, de novo, as palavras da Virgem Maria, depor os poderosos dos seus tronos, tudo aquilo que em nós comporta a presumida, insana, irreal condição de altivez, de orgulho, de pedância, de egolatria, no chão, na lama, para que o Senhor exalte os humildes. Aliás, o livro dos Provérbios, diante dessa atitude de quem não se dobra, de quem não se inclina diante do Deus providente, o Deus providente, digamos assim, ri, zomba, mas não no sentido pejorativo, como que de cima do seu poder o Senhor diz, mas, poxa, ele não imagina o que ele é. Ele pensa que é alguma coisa. Ele acha que, se exaltando, obterá alguma coisa. E Deus ri. Mas é
é um deboche à maneira humana, mas salvaguardando as devidas separações. Deus é Deus, Deus não tem nenhuma limitação humana. Mas o verbo aqui, escarnecer, é utilizado justamente para mostrar como Deus, por assim dizer, balança a cabeça e diz: coitado. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. Essa foi ótima. Escarnece dos zombadores. O zombador é aquele que debocha, é aquele que ridiculariza o outro, o seu semelhante, é aquele que faz pouco caso do seu próximo. E dependendo da gravidade desse escarnecimento, dependendo da insanidade do seu orgulho, da sua vaidade, escarnecer até de Deus. Mas, senhor bispo, tem alguém que escarnece até de Deus, que zomba até de Deus, que ridiculariza até de Deus? Sim, o apóstolo Paulo disse isso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, existe uma frase tremendamente grave. São Paulo diz, aspas, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Não existe na face da terra quem tenha zombado de Deus e não tenha tido uma lição duríssima, gravíssima, merecidíssima ainda nessa vida. Isso se aplica a pagão, isso se aplica a cristão, isso se aplica a não cristão, a quem quer que seja. Escarnecer de Deus, a resposta de Deus é o escarnecimento dele, acompanhada de uma lição bem clara, bem dura. Ninguém na face da terra escarnece do Deus providente impunemente. Portanto, estamos terminando o segundo e último bloco. Creio na providência divina. Sim, a providência divina é para nos colocar em atitude de espanto, mas um espanto bom, que adora, que se humilha, que coloca o seu coração no seu devido lugar. Eu sou argila, eu sou pó. Nas mãos do oleiro eu sou esse barro. Diante dessa grandeza, diante dessa majestade, eu silencio adorando. Eu adoro louvando. Eu louvo glorificando. E glorifico bendizendo. O Deus majestoso de uma grandeza inimaginável, absolutamente infinita, gloriosa, que cuida, que conduz e que protege todas as suas criaturas. Uma feliz semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.